Boa noite a todos. Já terminou o apoio falando em bois pretos, né? Só lembrar que a campanha da aftosa começa dia 1º de novembro agora, hein? Quem tem rebanho, por favor, vamos vacinar, hein? Eu recebi uma visita, e hoje recebi, até em cima da hora, de um grupo de diretores e diretoras da rede municipal, um abaixo-assinado, que consta a reivindicação que eu já fiz um requerimento à Secretaria da Educação com relação ao plano de cargos e salários dos professores, o plano que foi aprovado por essa casa, que há uma injustiça com relação aos diretores, porque eles tinham uma jornada de 30 horas e não foi considerado isso pela empresa que fez, já passando para 40 horas. E sendo que a remuneração dos diretores era equivalente a 30 horas, entre outras reivindicações, está um requerimento, um ofício muito bem detalhado, e inclusive fazem 4 reivindicações: publicação da tabela de vencimentos, análise e explicação do setor jurídico da Prefeitura e do Conselho Municipal de Educação, providências urgentes no sentido de valorizar a valorização salarial do diretor de escola e o respeito à hierarquia salarial. Então, eu queria fazer um requerimento para que a gente, todos nós, que possamos aprovar, encaminhar para a Secretaria, para o prefeito, para a Secretaria de Educação, esse ofício que eu recebi de vários diretores que estão reivindicando essa correção no plano. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, queiram colocar-se em pé. Aprovado por unanimidade. Com relação à freia, eu gostaria também de complementar o que o Poio falou, que tem toda a razão, ele contou aí com riqueza de detalhes, e a gente percebe, Poio, que se não houvesse uma ação determinada dessa casa, alguns vereadores, acho que pelo menos 4 vereadores nessa casa, se manifestaram com relação à freia, ou até mais que isso, eu fui um deles, com certeza. Se não fosse o papel assertivo da imprensa, especialmente, neste caso, do jornal A Comarca e da Voz do Vale também, não teria, provavelmente, revertido, ou teria caminhado mais para o lamaçal essa história dessa PPP, que não era exatamente uma parceria público-privada. Pode ser outra sigla, mas que não era uma parceria público-privada. Por que que não era? Porque não houve uma audiência pública, não houve uma consulta à sociedade, não houve uma consulta à Câmara, não houve uma consulta aos funcionários e professores, uma coisa feita de bastidores, para um grupo que não sabe de onde veio. E, inclusive, hoje me passou uma mensagem, uma moça que conhece, eu acho que até trabalha na FREA, que o Ivan ficou sabendo, o doutor Ivan, professor Ivan, ficou sabendo da história pelo meu Facebook, porque ela alertou, eu tinha postado às 1h30 da tarde, que tinha ido para o espaço a parceria. No dia seguinte, que tinha acontecido a tal reunião das 11h30 da noite, porque me ligaram por volta de 1h da tarde, me contando a história. Eu postei no Facebook, ela ligou para o doutor Ivan lá, o doutor Ivan viu, mas como acabou? Tanto que um jornalista me ligou, que é amigo dele, me ligou, Ernesto, está acontecendo aí, o Ivan me ligou apavorado que acabou. Pois é o que eu estou sabendo, né? Procure se informar melhor aqui, e daí foi tudo confirmado. E daí, o que aconteceu? Hoje eu fiquei sabendo essa mensagem dessa funcionária. O doutor Ivan ficou passando inúmeros telefonemas, inúmeras mensagens ao prefeito, e o prefeito não atendeu ao doutor Ivan, que era o responsável pela parceria público e privada. Veja a que ponto chega. Isso não é só falta de planejamento, não. Isso é falta de outras coisas, né? Quer dizer, falta de um direcionamento. Eu acho que está mais perdido que cego no tiroteio. Com relação à CPI, a nossa CPI da Roçada, nós estamos na reta final, temos praticamente mais 30 dias. Quarta-feira nós vamos à Procuradoria, eu, o Vicente e a Rosângela, para ver toda a papelada, e teremos um depoimento rapidinho aqui, voltará o Grelinha às 8h da manhã, para esclarecer um assunto importante. Nós estaremos aqui fazendo uma audiência rapidinho às 8h, depois às 8h30 nós vamos lá para a Procuradoria. O próximo a ser ouvido será o Barquete, prefeito Barquete, que vai definir a data e o local, e estão atrás de documentos, e com certeza teremos a nossa conclusão em breve. Na sexta-noite, nós estivemos lá na Escola Técnica Federal, Instituto Federal de Tecnologia de São Paulo, né, do governo federal, com o líder do PT, o Paulo Teixeira. Paulo Teixeira fez uma visita
aliás, deu uma bela palestra a respeito da conjuntura nacional e internacional. O prefeito Barquete esteve lá prestigiando, até rememorou a importância do Paulo Teixeira na reconquista daquele espaço que já estava perdido, graças ao governo José, estava perdido. Daí o Barquete contou com detalhes, desde a reunião que nós fizemos com ele, na casa do Carlinhos Luz para Todos, e depois teve audiência marcada pelo Carlinhos, Paulo Teixeira, que terminou essa reunião com o Fernando Haddad, e, curiosamente, o Fernando Haddad ligou para o Paulo Teixeira na hora da palestra. O Ivan, esse é outro Ivan, que é o Sclomov, que é o assessor do Paulo Teixeira, atendeu a ligação e já convidou e passou para o deputado. O ministro Fernando Haddad praticamente confirmou que vai estar em Avaré para a inauguração oficial da Escola Técnica Federal em breve. Tomara que aconteça mesmo. Eu também gostaria de falar, agora eu vou voltar àquele assunto da história do projeto que nós estamos aí colocando para discussão nessa casa. Eu queria, até fui atrás do meu projeto, em 2002, Marialva era vereadora, ela se lembra bem disso, eu fiz um projeto que foi muito criticado na época, que era o projeto de proibição de utilização de animais em espetáculos circenses. Depois eu fui até rememorar, e depois de muita polêmica, o pessoal dizendo que era cultural, que não podia, que o animal fazia parte da cultura, que a criançada gostava de ver os animais, os elefantes andando em cima de uma muretinha estreitinha, que o macaco era engraçado, e houve até muita crítica por parte de algumas pessoas. Mas acabou sendo aprovado por unanimidade. E 9 anos depois, foi 2002, esse projeto vai se tornar nacional. A próxima etapa da Frente Parlamentar de Defesa Animal é aprovar esse projeto que nós aprovamos aqui em Avaré há 9 anos atrás. Por que eu estou falando isso? Quando eu coloco com relação à prova de rodeios, derrubada de animais, e digo que há maus tratos em algumas dessas provas, não em todas, mas em algumas dessas provas, eu estou plantando uma ideia. Eu não estou apresentando um projeto. Tem gente que veio aqui na tribuna, e disse que esse projeto nasceu com umbigo roxo. Eu acho que uma ideia, um conceito, não nasce com umbigo verde, roxo, azul, amarelo. É uma ideia. Se o projeto eventualmente não for aprovado, foi plantada uma semente. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se não for aqui em Avaré, o projeto do Fernando Capês, o projeto do Feliciano do PV, ou o projeto do Ricardo Trípoli, do PSDB lá na Câmara Federal, vai passar. Pode não ser esse ano, pode não ser o ano que vem, mas um dia nós teremos a proibição das provas que têm crueldade contra animais. Então eu queria dizer essa mensagem para as mais de 2.500 pessoas que assinaram o nosso abaixo-assinado e continuam assinando, que não se preocupem, que a semente foi plantada e a sociedade respondeu que abomina esse tipo de prática. Não todas as práticas, como alguns querem dizer aqui. A prova da baliza, do tambor, ninguém tem nada contra isso. Agora, as provas com crueldade animal, nós somos sim contrários. E com certeza, no futuro, nós teremos a aprovação desse projeto, seja em Avaré, seja em São Paulo, talvez no Brasil. E eu queria fazer uma outra observação, até para 10 minutos parece ser bastante, mas no fundo até que não é tanto assim, né? Eu queria fazer uma ponderação. Conversei até ali com o Cristiano, disse que as contas, viu, pô, da festa do peão tem um prazo de 10 dias para virem para casa. Eu queria fazer uma observação. Espero que venha em 10 dias. Se vier até esse comentário que eu vou fazer, talvez não tenha nem muita necessidade. Quem está negando essas contas que não chegaram no prazo? É um vereador. Então, esse vereador está obstruindo o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu gostaria muito de ouvir do nosso assessoria jurídica se isso está de acordo com o nosso regimento interno. Porque, na verdade, é um vereador que era secretário ou era presidente de uma festa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e que está agora, como vereador, obstruindo o trabalho de uma comissão integrada por 3 pares desta casa. É isso que está acontecendo. E o prazo está vencendo. Tem praticamente o mesmo prazo da nossa comissão. Então, eu queria saber da assessoria jurídica se é lícito, se está de acordo com o regimento. O vereador não tem que prezar pela valorização e pela imagem dessa casa? Claro que tem.
Então, e obstruir o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito é lícito, é correto, de acordo com o nosso regimento interno? Então, eu gostaria até de fazer um requerimento, pode ser um requerimento administrativo mesmo, para que a assessoria jurídica se manifeste sobre situação bastante esdrúxula e pouco habitual de um vereador obstruir o trabalho de 3 outros vereadores que seriamente estão querendo investigar algo que realmente não cheira bem. Boa noite. Estará sendo encaminhado o vosso requerimento.